pelo menos, tá? Pelo menos, vamos lá, pelo menos um dos dados. Eu tenho 2 dados, pelo menos um dos dados. Ou seja, se eu tiver 1 e 6, ou 6 e... Não, daí, aqui no caso daí é a soma, tá? Depois eu vou ver a questão da soma. Mas a ideia de pelo menos 6 em pelo menos um dos dados, se for 1, 6, 2, 6, 3, 6, tudo isso é em um dos dados está tendo 6, né? Ou 6, 1, 6, 2, 6, 3 e assim por diante. Aí eu tenho 6 no primeiro dado. Então eu posso ter 6 no segundo dado, tipo 1, 6, como eu posso ter 6 no primeiro dado, 6, 1. Como eu posso ter 6 nos 2 dados, 6, 6. O parzinho 6, 6. Certo? Eu acho que agora talvez valha mais a pena eu botar aqui. Tá? Só para lembrar ali a ideia, depois ali eu leio para vocês. Talvez seja mais fácil eu explicar fazendo a continha aqui. Bora lá. Ó, tá aparecendo? Quem tá falando comigo é a Júlia, né? Júlia, tá aparecendo? Tá só apresentando as questões. Não, ainda não, então. Acho que agora sim. Agora acho que vai aparecer. Isso, tá aparecendo. Tá. Então, vamos lá. Pelo menos, tá? Então, para eu ter um 6... Professora. Oi. Quem tá falando? Alexia. Tu poderia fazer... Pode fazer desde a letra A, porque eu fiquei com dúvida nessa questão também. Tá. Então, vamos fazer ela todinha, tá? Isso, obrigada. Primeira coisa, tá, gente? Pensando no espaço amostral. Acho que a gente fica mais fácil a gente pensar assim. O espaço amostral tem quantos resultados? Vou só fazer assim, né? Depois eu dou alguns exemplos do lado. Mas quantos resultados eu tenho no espaço amostral? Um dado pode ter quantos resultados? 6, professor. 6 resultados. Então, o primeiro dado eu tenho 6 resultados, e no segundo dado eu tenho 6 resultados. Ao todo, pares, então, né? Resultados do primeiro dado com o do segundo dado, quantos resultados eu vou ter? 36, não é isso? Seis do primeiro, tá? Então, vai ser 36, que é 6 do primeiro dado, 6 do segundo dado. Tá? Exemplos, vou botar aqui uma flechinha. 1, 6. Vou botar desde o primeiro, tá? Vamos lá. 1, 1. 1, 2. 2, 1. E assim por diante, até 1, 6. Até depois lá, 6, 1. 3 pontinhos. 6, 6. Todo mundo consegue mais ou menos visualizar? Se não, gente, o ideal também é fazer uma gradezinha, tá? Até no Excel a gente faz isso, tá? Vou lá e coloco 1, 2, até o 6. E do lado de cá, 1, 2, até o 6. Aqui vai ter o parzinho, ó. 1, 1. Até aqui embaixo eu vou ter o parzinho 6, 6. Dão os 36 resultados. Deu para entender, gente? Eu preciso do ok de vocês, só para eu seguir. Tudo certo. Todo mundo percebe os 36 resultados total? Sim. Sim. Agora vamos lá. Letra A, né? 6 no primeiro dado. 6 no primeiro dado tá fixo. Então, vamos lá. Pensando nas possibilidades. Aqui eu tenho um 6. Aqui vai variar. No segundo dado, então, quantos resultados eu tenho para o segundo dado? 6 resultados, né? Pode ir de 1 até 6. 6 resultados. Certo? Para ter 6 na primeira posição, né? Eu tenho 6 resultados. Mas não é isso, né? Ele não quer saber quantas possibilidades. E nem qual é a probabilidade de ocorrer 6 no primeiro dado. Ele quer dizer o seguinte, a probabilidade que quer ser calculada é qual é a probabilidade da soma ser maior ou igual a 9, dado que, sabendo que, né? Determina a probabilidade se ocorreu 6 no primeiro dado. É isso que tem que ser calculado, tá? Probabilidade condicionada é sempre, que nem a gente fez ali antes, né? Eu tenho que calcular a probabilidade da intersecção, então a probabilidade de que a soma
seja maior ou igual a 9 e 6 no primeiro dado. Essa é a primeira probabilidade que eu tenho que calcular. Agora, vamos lá. Para ter 6 no primeiro... E eu vou botar a quantidade de baixo aqui, que a de baixo é mais fácil ainda, né? A probabilidade de 6 no primeiro dado. Probabilidade de 6 no primeiro dado, a gente já sabe que são 6 resultados em 36, né? 6, eu tenho 6 no primeiro dado e, né, no segundo dado, 6 possibilidades. Então, é 6 no total de 36. Então, essa probabilidade que eu já sei, 6 sobre 36. Beleza? Essa segunda aqui, o numerador, né? O numerador sempre tem que ser menor, né, gente? Pensando, né? Essa probabilidade que eu quero calcular aqui, esta aqui, vai ser esse resultado no numerador e esse resultado no denominador. Tá? É a intersecção sobre o evento dado. Então, o numerador tem que ser sempre parte menor, né, do que o denominador. Então, eu tenho que ver, destes 6 resultados que eu tenho aqui, quantos deles a soma é maior ou igual a 9? Quando que a soma vai ser maior ou igual a 9? Para eu ter soma maior que 9, primeiro, um deles sempre é 6. Então, eu posso somar 6 com 1, não dá 9. 6 com 2, não dá 9. 6 com 3. 6 com 3 já dá 9. É maior ou igual a 9, né? Então, 6 com 3 já dá 9. 6 com 3, 6 com 4, 6 com 5 e 6 com 6. Ou seja, esse nosso valor aqui, né? É 4 resultados de 36. E aqui eu tenho 6 de 36. Ou seja, 4 sextos. Deu? Sim ou não, gente? Sim. Era a Alexia. Alexia, o que tu achou? Tá? Letra B? Pelo menos, né? Na letra B, ocorrer 6 em pelo menos um dos dados. Ou seja, eu também quero continuar calculando que a soma maior ou igual a 9, dado que eu tenho 6 em pelo menos um dado. Tá? Então, eu tenho que calcular a mesma coisa aqui, ó. Probabilidade da soma maior ou igual a 9 e 6 pelo menos um dado. E tem que calcular a probabilidade de 6 em pelo menos um dado. Vamos calcular essa de baixo, porque sempre parte dela é o numerador, tá? 6 em pelo menos um dado. Então, eu tenho que pensar o quê? É como se fosse lá toda a minha diagonal de baixo, gente. Toda essa minha diagonalzinha de baixo aqui, ó. Tudo isso aqui eu vou ter 6 em pelo menos um dos dados. Vocês percebem isso? Aqui, ó. Dos meus 36 resultados. Tá? Então, é só, né? É por isso que eu acho, gente, talvez aqui o ideal é pegar e fazer, né? Achar todos esses pontinhos no Excel da vida, vocês fariam isso, né? Quais são todos os pontos aqui combinados, 6 com 1, 6 com 2, 6 com 3 e assim por diante, até aqui, tá? Então, o que a gente tem aqui de resultados, né? 6, não é a diagonal de fato, né, gente? Perdão, é toda a linha aqui, né? É toda esta linha, né? Então, aqui eu tenho desde o 6,1 até o 6,6, e aqui eu tenho do 6... Não, perdão, né? Aqui é do 1,6... Não, aqui é do 6,1 até o 6,6, e aqui é do 1,6 até o 6,6. Então, aqui eu tenho 6 resultados, e aqui eu tenho 6 resultados. Mas esse aqui é o mesmo, tanto nesse quanto nesse. Então, de fato, eu tenho 11 resultados, onde eu tenho 6 em pelo menos um dos dois dados. Tá? Então, desde o 6,1, 6,2, 6,3 até 6,6. E lá em cima, desde o 1, 6, 2, 6, 3, 6 até o 6,6. Tá? Então, aqui eu tenho 11 resultados em 36. E agora a mesma coisa. Eu quero saber quantos destes 11 resultados eu tenho soma maior ou igual a 9.
Então, é só pegar aqui, ó. Eu tenho que ter pelo menos o 6, 3, que a gente viu, né? Porque 6, 2 dá 8 a soma. Então, desde o 6, 3 até do lado de cá, o 3, 6, que também... E para baixo, né? Então, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, dá 4. 3, 6, 4, 6, 5, 6. Mais 3, né? Então, dá 7 resultados. Eu já tinha contado 6, 6 uma vez, né? Então, são 7 resultados em 36. Ou seja, a nossa probabilidade aqui é 7 sobre 36, dividido por 11 por 36. 7 sobre 11. Certo? Certo, entendi, tudo certo. Quem falou comigo? A Júlia? Isso. Tá. A Júlia, tu tinha pedido, né, Júlia, essa questão. Eu Isso. até... Agora eu estava lembrando, eu cheguei a botar uma fotinho dela lá da letra B, né, que alguém tinha pedido lá e eu coloquei no Moodle. Agora que eu estava lembrando dessa questão. E aí, no caso, a letra B da 2 também vai ser nesse mesmo caminho. Nesse Também mesmo 7 caminho. km. Só que daí lá eu tenho 3 moedas, né? De moedas, tá? Qualquer um dos dois, mas moeda mais ainda, eu indico fazer os galinhos, igual aquela questão casca lá, tinha uma questão casca, né? Que é a 4. A 4 é bem casca ali, porque uma das moedas é viciada, tá? Então a 4 é mais chatinha do que a 2, na verdade. Eu sempre indico fazer o galho de possibilidades, né? Então o que eu estou dizendo é isso aqui, ó. Naquela ali, a 2, eu indico fazer. Então eu tenho a primeira moeda, a segunda moeda e a terceira moeda, né? Então, eu vou lançar 3 moedas. Então, a primeira pode dar cara, coroa. Na segunda, cara, coroa. Cara, coroa. Na terceira, cara, coroa. Cara. Ops. Cara, coroa. Eita. Cada uma dessas possibilidades eu tenho aqui, né? Meio, 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 meio. Meio. E aí coloquem, sugestão, né? Os desfechos aqui do ladinho com suas probabilidades. Ó, então aqui eu tenho cara, cara, cara. Aqui eu tenho cara, cara, coroa. Cara, coroa, cara. Cara, coroa, coroa. Coroa, cara, cara. Coroa, cara, coroa. Coroa, coroa, cara, coroa, coroa, coroa. E qualquer um deles aqui é um oitavo, tá? Um oitavo e assim por diante. Tá? Ainda não caí fora aqui, né? Tá aparecendo. E aí depois responder as probabilidades ali, né? Então, encontra a probabilidade de ocorrer cara em todas elas, se ocorrer cara na primeira, tá? Então, probabilidade de ocorrer cara em todas elas, ou seja, de ocorrer isso aqui, tá? Se, dado que ocorreu cara na primeira. Então, cara na primeira. Então, tem que calcular esta probabilidade, né? As duas coisas juntas. Probabilidade de cara, cara, cara e cara na primeira. E probabilidade de cara na primeira. Cara na primeira. Esta, esta, esta e esta. Tá? Então, é um oitavo, um oitavo, um oitavo. Então, a nossa resposta é 4 oitavos. E cara, cara, cara e cara na primeira é só essa opção aqui. 1 oitavo. Certo? Então, dividindo as duas aqui, 1 oitavo por 4 oitavos, a nossa resposta é 1 quarto. Letra A, né? É isso? Alguém confere para mim? Deixa eu colar aqui minhas respostas. Isso, tá certinho. Deixa eu dar uma roubadinha. Tá certo? Tá certo. Tá, então deixa eu voltar ali na questão. E a letra B, já que a gente tá aqui, vamos terminar, né? Letra B. Deixa eu ver se eu consigo espaço ainda para terminar a B aqui do ladinho, tá?
B. A B também quero, então, qual a probabilidade de acontecer? Cara. Opa. Dado que cara em pelo menos uma delas. Cara, pelo menos uma. Pelo menos uma, tá? Então, vamos calcular pelo menos uma aqui embaixo primeiro, tá? Probabilidade de cara em pelo menos uma. Pelo menos uma. Essa, deixa eu ver se está aparecendo aqui. Deixa eu só tirar isso da minha telinha. Pelo menos uma, ó. Aqui tem pelo menos uma cara. Aqui. Só essa que não. Essa não. Certo? Então, 7/8. 7/8. Ok? E que eu tenha cara, pelo menos, blá, 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 né? Pelo menos uma, é justamente esse resultado aqui, né? Que nem era ali antes, ó. Então, é 1/8. Ou seja, essa nossa probabilidade é isso sobre isso. 1/7, né? Porque isso sobre isso vai cortar os 8. E é essa a resposta ou não? 2B. Deixa eu colar. 1/7. Essa tá mais facilzinha ainda no final das contas, né? Porque são menos resultados, é mais fácil, né? Fazer a árvore aqui do que fazer Mas também As sugiro... respostas ficam como fração mesmo? Tanto faz, depende, na hora da... Não é bem tanto faz a resposta correta, né? Na prova, por exemplo, vai depender das alternativas. A nossa prova é múltipla escolha, tá? 5 alternativas. Então, às vezes, na prova, pode ser que as 5 alternativas lá sejam todas frações. Então, a minha dica é, sigam fazendo contas com frações, os cálculos intermediários, né? Às vezes, a resposta pode ser decimal. Aí é calculadora, né? 1/7, 1 dividido por 7 e achar a resposta correta. Marcar, né? Tá? Prof, eu não entendi muito bem ali na A, por exemplo, tipo, no numerador, não teria que ser, tipo, a interseção do 1/8 com o 1/2, no caso? Essa aqui tu tá falando. Isso. Eu quero que aconteçam as duas coisas. É que, na verdade, este resultado está dentro deste resultado, por isso que é um pouco estranho. Mas eu quero que tenha a sequência cara e cara na primeira. Mas a cara já está na primeira quando acontece isso aqui, né? Então, na verdade, esse aqui é um resultado particular dessa. Porque o cara na primeira é um desses 4 resultados aqui, ó. Tá vendo? E aí eu quero que seja cara na primeira e cara em todas elas. Ou seja, é só esse resultado aqui. Mas então não seria um quarto, é isso que me deixou em dúvida. Dado que Não. foi cara na primeira, tem... Não. É que aqui, por enquanto, eu não estou dizendo sabendo que foi cara na primeira. Porque senão seria um quarto. Faz sentido o raciocínio que tu tá fazendo. Tá? Aqui eu tô pensando em aplicar... O que tu tá dizendo é isso aqui, ó. Qual é a probabilidade de eu ter cara, dado que eu tive cara na primeira? Se eu tive cara na primeira, estou dentro dessas 4 aqui. Todas elas têm igual probabilidade. Uma delas só é cara. Então, é 1 em 4. 1 em 4. Tá. Daí tu resolve de forma intuitiva, sem fazer contas. Tá bem. Obrigada. Tá? Mas o único cuidado, quem tá falando comigo é a Eduarda, né? Isso. O único cuidado, tá, Eduarda? Tu pôde fazer isso, né, assim, de cara, né? De cara com a cara, tá? Cara. É um resultado nestes 4, porque estes 4 eu tenho cara na primeira moeda, e eu só dividi, então, 1 em 4, porque todos os 4 resultados aqui têm igual probabilidade. Lá na questão 4, que é aquela questão mais chatinha lá que fala da moeda viciada, os resultados não têm a mesma probabilidade aqui no final. Tá? Então, é só esse o cuidado. Se não, tu vai acabar fazendo a mesma conta. Tá? Vamos supor que as probabilidades tivessem valores diferentes aqui. O que tu faria? Esse é o meu resultado do numerador sobre todos esses casos possíveis, né? Eu estou dizendo, deu cara na primeira. Então, esses são os meus casos possíveis agora, denominador. Então, eu somo as suas probabilidades e coloco no denominador. Então, somando as suas probabilidades, é 4/8. Casos favoráveis. É só quando der 3 caras na sequência, ó, cara.
Então, é 1 em 8. 1. Oi, pessoal. Ou seja, chegamos de novo na mesma conta de 1/4.